Vamos lá, a terceira parte, né, gente? Porque eu quero ver se eu consigo terminar de gravar para o testemunho ficar completo, né? Então, depois que eu dei o endurecimento, né? Dei um endurecimento facial. E como eu falei com vocês, minha pele ficou parecendo que eu tinha até derramado um ácido, assim. Mas a minha pele, graças a Deus, se recuperou no período de mais de mês, né? Mas se recuperou. Então eu procurei o médico, falei, né, a médica, e falei do meu desejo de engravidar, falei tudo que tinha acontecido. Ela me falou que no período de 3 meses, depois que passasse esses 3 meses, que era para eu continuar tomando ácido fólico, que eu poderia tentar engravidar. E isso foi outubro que eu perdi, dia 3 de outubro, é uma data que uma mulher nunca esquece. Dia 3 de outubro de 2017. E assim foi, novembro, dezembro, janeiro. Quando foi janeiro, eu voltei no médico. E aí eu fui e fiz um ultrassom. Fiz um ultrassom que a doutora pediu, fiz exame de sangue, deu tudo certinho. E nesse exame de sangue que eu fiz, deu o crescimento de um tecido no meu útero, chamado adenomiose. Né? Nunca tinha ouvido falar. É um crescimento que dá devido à curetagem. E assim eu saí de lá assim, um pouco tristonha no dia desse exame, porque a doutora que fez essa ultrassom falou assim, olha, eu tenho que te falar 3 coisas. Que você falou que você tem o desejo de engravidar. Você já é mãe? Eu falei, eu sou mãe. Eu tenho uma menina. E acho que naquela época ela ia fazer 26 anos. Né, que é a minha primogênita. Então ela falou assim, olha, eu não sei como você engravidou, e agora eu te falo que é uma coisa quase impossível. Porque você tem o crescimento de um tecido chamado adenomiose. Você tem um pequeno cisto, que eu tô vendo aqui, olha, me mostrou uma bolinha pequenininha. E você tem o útero invertido. E com a idade, né, porque afinal de contas você já tem 40 anos, então, assim, o seu útero já é mais velho que você 1 ano. Então, eu vejo, assim, muita dificuldade, né? Mas é o seu desejo e você falou que vai fazer tratamento e tudo. E eu saí dali, assim, praticamente arrastada, assim, sabe? Eu falo dentro de mim, assim, falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Porque eu quero tanto ter mais um filho. E o Jair não tem filho. E não tinha filho. E aí eu conversei com ele, né? E a gente orava todos os dias. E eu fui, né? Fui vendo como que eu ia fazer. Ela falou assim, parece, mas é tão pequenininho que ele vai sumindo com um tratamento. Pode ser que tenha aparecido depois da curetagem. Eu fui conversando com ela, com a doutora. E assim os meses foram passando. Já estava fazendo assim 6 meses, sabe? Depois da perda do bebê. E eu, por esperança, eu tinha sempre um teste de gravidez no guarda-roupa. Sempre. Estava sempre tentando, sempre. Aí teve um dia que eu estava na cozinha lá da minha casa, né, onde eu estava morando. E aí eu senti uma leve vertigem. E veio uma voz dentro do meu coração, assim, e aquele teste que está lá no guarda-roupa que só eu e você sabemos. Faz ele. Eu falei, Senhor, o Senhor que está falando comigo? Eu vou lá fazer, hein? É o Senhor que está falando comigo? É o Senhor que está falando? Eu vou lá fazer aquele teste.
o senhor sabe que quando ele dá negativo, como que eu fico? Mas eu vou lá fazer. Então eu peguei aquele teste digital e fui lá no banheiro, escondidinho, e fui. E sempre orando, sabe? Eu me lembro de uma oração que eu e o Jair nós fizemos, nós dobramos nosso joelho e falamos com Deus assim, olha Deus, a gente quer muito um filho, mas precisa ser da sua vontade. A gente não quer um filho, a gente quer o filho. A gente aprendeu a falar isso com um amigo meu, quando eu tinha perdido o bebê. Ele falou assim, Deus não quer te dar um filho, Deus quer te dar o filho. O filho preparado por Ele, enviado por Ele, e que vai ser uma bênção na sua vida, que vai ser uma criança usada por Deus profundamente, em todo o tempo. E eu guardei isso no meu coração. Então, um dia a gente orando, e com os joelhos dobrados, ele orou, eu orei, e ele falou assim com Deus, Deus, a Ana já tem uma menina. A gente quer muito um filho. Se o Senhor puder nos abençoar com um menino, a gente vai ficar tão feliz com o Senhor, tão agradecido. E aí, né, eu estou contando o que aconteceu antes. E aí, voltando ao teste, né, de gravidez que eu fui fazer, que estava sempre escondidinho dentro do guarda-roupa. E aí eu fui fazer. E aí, logo que eu tampei aquela caneta digital, quando eu olhei, aí foi aparecendo uma letrinha, G, R, A, e apareceu a palavra grávida. E apareceu 3.4. Eu estava virando da terceira semana, que eu me recordo aqui. Estava na terceira semana de gravidez. Então, na verdade, o João já estava dentro de mim. Então, eu corri, assim, levantei e falei assim, amor, corre aqui para você ver. Mostrei para ele a caneta. Aí ele disse, não, você está de brincadeira. Falei, não, tô falando sério, o que é que Deus fez na nossa vida. Aí ele saiu mostrando aquela caneta, falando glória a Deus. E eu estava grávida de João Miguel, a minha terceira gestação, né? Mas com vida, né? Meu segundo filho. Porque, na verdade, o outro coração bateu. Então, existiu vida, mas não chegou a nascer. Então, e veio o João. O João cheio de vida, aquela gestação maravilhosa, que a minha pele, meu cabelo ficou um espetáculo de brilho. Fazia acompanhamento com a nutricionista. Foi uma gestação que eu ganhei só a barriguinha, que eu sempre fui plus, fortinha. Mas a gestação do João eu emagreci. Eu fiquei com cintura bem fininha e só ganhei barriga. E foi assim maravilhosa a gestação dele. O parto foi muito bom, a doutora Viviane, a doutora Deilton, que era o meu médico na Santa Casa. No final da gestação que eu engordei um pouquinho, mas foi um parto maravilhoso ali, eu já estou todo do meu lado, só foi embora para cá, só foi em casa para comer, como a gente já estava com ele indo embora. E eu saí dali naquela porta daquela Santa Casa. E Deus me trouxe a memória, naquele momento que eu estava saindo, que no lugar onde eu passei por tristeza, no lugar onde eu saí ali desonrada, né? Para mim naquela época eu estava saindo na mesma porta, honrada, fortalecida e feliz, porque a graça de Deus me alcançou naquele dia, no lugar que eu saí, mesmo lugar que eu saí com os braços vazios, há meses atrás. Eu saí naquele dia com meu pacotinho de amor nos braços, com
com a minha família ali completa. Então é muito edificante, foi muito edificante para a minha vida. Eu aprendi que no lugar onde a gente perdeu, Deus, Ele restitui. Deus, Ele dá pra gente. Ele mostra que Ele é Deus o tempo todo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei, né? Então Deus, Ele tem sempre uma nova história para a nossa vida. Deus, Ele está sempre atento a cada detalhe da nossa vida. E ali eu fui abraçada, fui cuidada ali pela minha igreja, pelos meus irmãos, pelo meu pastor. Tanto quando perdi o outro, quando eu perdi o outro do bebê, o pastor me chamou no altar, eu e meu marido, e orou por nós. E pediu a Deus para fortalecer a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para que não deixasse que a gente desanimasse de forma alguma. E assim foi. Foi na nossa vida. Nós passamos por um momento difícil. Eu acho que foi o Natal mais difícil da nossa vida. Que foi a gente olhar aquelas roupinhas, olhar aquilo, a nossa volta e tá sem o nosso filho. Quando foi no outro ano, a gente já estava com o nosso filho nos braços, né? Que foi, assim, bênção de Deus. Eu ganhei o João em 2019. 25 de janeiro de 2019. Mas eu passei um Natal feliz, né? Porque o Jair não teve essa oportunidade. Porque um dia depois do feriado de funcionários públicos lá, que era 28 de outubro, né? Que me parece que comemora, nós vivíamos muito bem, ele dava banho, dava comida, às vezes eu ia fazer os meus trabalhos como cuidadora de idoso, ele cuidava, eu cheguei a trabalhar e ele chegava, quando eu chegava em casa, que eu chegava às vezes mais tarde, eu já tinha dado banho, já tinha dado comida e já estava o bebê pronto para dormir. Era um pai excelente, sabe? E uma alegria. Eu me lembro de quando o João nasceu, ele comprou uma bola de futebol. E ele falou comigo assim, quando meu filho tiver maiorzinho, eu vou jogar futebol com ele com essa bola. E guardou aquela bola no guarda-roupa. Né? Eu quero jogar bola com meu filho, eu quero levar meu filho na escola. E assim, são coisas que marcam muito a vida da gente, a gente que ouve. Porque um casal conversa muitas coisas e são coisas que não conversam com as outras pessoas. Então a gente é muito marcado, né? Com o que a gente ouve, com o que a gente guarda no nosso coração. Então os meses foram passando e a gente toda ali feliz e tudo, mas quando chegou no feriado, naqueles dias havia chovido muito, mas muito mesmo, sabe? E nós, naquela época a gente vinha embora para São João Nepomuceno. Nós chegamos a fazer inscrição para fazer o concurso da prefeitura aqui em São João Nepomuceno, mas a gente não fez, ele preferiu não vir, preferiu ficar lá em Barbacena mesmo, que a gente já trabalhava na prefeitura lá. E quando foi, né, no feriado desse, eles tiveram uma folga, né? E o feriado caiu numa terça-feira. Então acaba que a prefeitura emendou, eles ficaram, né, folgou, terminou o serviço na sexta, foi para casa no sábado, domingo, segunda emendou, terça-feira foi o feriado, então foi recesso.
Na quarta eles voltaram para trabalhar. Eu me lembro que eu tirei uma foto no domingo, a hora que a gente foi para o culto, na porta da igreja, ele segurando o João. E eu falei assim, nossa, essa vai para o álbum também, que ficou tão bonita. Ele falou, o João é muito fotogênico, né? Pai babão. E assim, na porta da igreja, foi a última foto que a gente tirou. A última foto que a gente tirou com o filho. Porque na quarta-feira ele saiu de manhã, o João tinha caído do carrinho na terça-feira. Começou a ficar em pé pela primeira vez no carrinho, e aí caiu do carrinho. Aí coisa que acontece com criança, né? A gente distraiu assim. E aí, quando foi na quarta-feira de manhã, ele falou comigo assim, nossa, o João tá muito esperto. Faz assim, não precisa fazer as coisas da casa, não, que quando eu chegar eu te ajudo, porque ele sempre ajudava. Varria, passava pano, lavava roupa, era assim, atencioso em todas as áreas. E cuidava do João, fazia uma comida muito boa. Então, na verdade, eu falei, não, tudo bem, mas o que der para me fazer quando o João dormir, aí eu cerco a cama direitinho, né, porque já tá rolando, já tá levantando e tudo. E aí saiu de manhã, me deu um beijo. E te amo. E não precisa fazer não, pode me esperar. E assim eu fiz, sabe? E fui fazendo as coisas aos pouquinhos, mas fui esperando também ele chegar. Fiz um café, né? Eu falei, de repente vai chegar mais cedo, que às vezes terminava o serviço eles chegavam mais cedo. Então eu deixava sempre o café pronto, né? Mas por volta assim de 1h30, eu acho que eu acredito que era 1h30, não me recordo, 1h30 mais ou menos, quase 2 horas, é que a notícia chegou para mim. E eu fiquei sabendo que ele havia morrido por volta, eles não sabem a hora exata, né? Mas por volta de 12h30. Nas reportagens que eu li do Corpo de Bombeiros, de todas as redes de televisão que tiveram lá, na escrita estava, não chovia naquele dia, mas o barro estava encharcado e mole. Então, ele veio a falecer, sabe, gente? Eu esperando ele chegar e ele não chegava. Chegou a notícia da pior forma possível, de que o barranco havia descido e que de fatalidade era ele, né? Algumas pessoas que estavam dentro do buraco, ele trabalhava no setor de obras da prefeitura, chegaram a ser soterrados até nas pernas, mas o barranco caiu sobre ele. Tinha um concreto, né, em cima desse barranco, e foi o concreto que veio a esmagar. Ele teve o quebramento do pescoço e traumatismo craniano na hora, então ele não sobreviveu. O que eu me pergunto por ser um órgão público, a prefeitura não tinha um engenheiro, né? E esse engenheiro não foi na obra por quê? Porque essa obra não foi avaliada antes de mandar os funcionários entrar. O que eu me pergunto é por que o encarregado mandou eles entrarem nessa situação que estava o buraco, né, sem proteção. Eles não estavam com capacete, não estavam com proteção no pescoço, não estavam com coletes, não tinha rede, não tinha estaca, porque se o barranco descesse, se tivesse estaca e rede, não teria atingido ninguém. Então são as perguntas que a gente se faz e sem respostas, né? Sem respostas.
porque foi uma perda muito grande para mim e para o meu filho, porque o João ele sentiu a falta do pai por meses. Eu colocava a blusa do pai que o pai tinha usado no ombro para poder fazer ele dormir, que era o pai que fazia ele dormir, né? E toda aquela dor, né? Aquela casa vazia, o luto. O luto é algo muito pesado que a gente carrega, qualquer ser humano, porque a gente não foi criado para morrer, né? A morte veio com o pecado, falando biblicamente. Nós somos criados para ser seres eternos, né? Para termos a vida eterna, fomos criados por Deus para vivermos sem enfermidade, sem dor, né? Então, assim, foi um período muito difícil da minha vida, para mim, para o meu filho, um período de muita dificuldade.